Em cima disso, a entrada do Breno Lopes e do Endrick faltando 1 minuto para acabar o jogo. O que significa isso para você? Foi só para ganhar tempo, Piperno? O que você pode dizer? Teve um jogador do Palmeiras, um dos dois que saíram aí, que ele caiu lá e tal, deve ter sentido alguma coisa, talvez um desgaste físico, e aí o técnico olhou, o jogador mal está conseguindo. O Mike saiu todo cambaleante lá, então, assim, alguém no lugar do Mike, ok. Agora, ele já aproveitou o embalo, colocou um outro. Assim. Saiu o Rony. O Rony, né? O Rony que deu lugar ao Endrick. Eu acho que, veja, eu não entendo o que acontece em relação ao Endrick. E assim, sou assim, suspeito para falar do técnico do Palmeiras, porque eu já elogiei demais e tal. Mas veja, o Endrick, se ele entra no jogo de hoje e joga mal no primeiro tempo, ele é sacado no intervalo. A velha guarda pode jogar mal 10 jogos seguintes, que esses jogadores eles continuarão sendo titulares. Então, eu sempre brinco que é o Tite no Corinthians 2013. Ou seja, eu confio no grupo que foi campeão comigo. Mas tá precisando mudar e tal. Não, eu confio nesses caras e vou com eles até o fim. Agora, esse até o fim pode ser o fim, a reta final da competição e o Palmeiras ser eliminado. Eu acho que é um risco que o Palmeiras corre. E aí, Pedro Marques conosco também. Boa noite, Pedro. O que dizer desse resultado? Obviamente um bom resultado como resultado, mas e a produção do Palmeiras? Pedro, boa noite para você. Muito boa noite, Flávio, Bruno, Piperno, todo mundo ligado aqui no Canelada da Jovem Pan. Pois é, o momento ofensivo desse Palmeiras deixa a desejar. Eu estava até escrevendo aqui nas redes sociais, nos últimos 6 jogos, o Palmeiras só marcou 2 gols. Depois eu vou puxar os números do jogo contra o Boca Juniors, mas antes da bola rolar em La Bombonera, o Palmeiras vinha de 120 cruzamentos nos últimos 3 jogos, nas 3 partidas mais recentes. Ou seja, é aquele time que até chega na área adversária, mas fica ali rodeando. É uma média de 40 por jogo. Se você dividir 120 por 3, dá 40 por jogo, em média. No jogo contra o Grêmio foram 43 cruzamentos, só 11 certos do Palmeiras, né, que abusou dessa jogada e vem abusando desse tipo de lance porque falta aquele 1 contra 1, o lance individual. Talvez o Palmeiras tenha perdido e muito isso com a lesão do Dudu. E chega ali na área adversária, fica rodeando, não encontra espaços, não tem aquela criatividade e precisa recorrer sempre ao cruzamento, ao chuveirinho na área. Então, o momento ofensivo desse Palmeiras é ruim, falta criatividade. Concordo com tudo que vocês disseram. Acho que, mais uma vez, o setor direito não funcionou nessa dobradinha. Marcos Rocha, Mike e o Arthur também deslocado ali, não está jogando do lado preferido dele. Mas também, mesmo assim, concordo com o Piperno. Acho que o jogador precisa buscar a bola, precisa trazer para o pé bom dele. O Abel testou nos últimos jogos muitas vezes o Arthur jogando centralizado, saindo da ponta, né? É isso. Sair da ponta, trazer mais para o meio. Em alguns jogos eu vi até o Arthur tentando esse tipo de jogada pelo lado que ele gosta, tentar fazer algo diferente. O Veiga, no segundo tempo, eu acho que foi o único jogador que tentou sair da mesmice com algumas finalizações de fora da área. Luiz Guilherme entrou, mas com pouquíssimo tempo para poder apresentar o futebol dele. E o Palmeiras, que empata com o Boca Juniors em 0-0. Como você disse, Flávio, o resultado é ótimo, né? Olhando pelas circunstâncias aí, jogando fora de casa, tal, Bombonera, agora traz o jogo para o Allianz Parque, mas o desempenho recente, esse momento, essa fase do Palmeiras que a gente está falando aqui, nos últimos 6 jogos, apenas 2 gols marcados, e um time que insiste nos cruzamentos, prova que não vive um momento muito bom ofensivamente. Defensivamente vai muito bem, muito seguro. Apenas nos últimos 9 jogos aí não sofreu gols, né? E pouquíssimos gols sofridos nessa temporada. Mas ofensivamente o Palmeiras tem dificuldades, Flávio. Em 10 jogos só tomou aquele gol do Grêmio. Não faz e não toma, né? É isso mesmo. Em 9 jogos, 1 gol. Apenas um gol sofrido, é isso mesmo. Só o do Grêmio. Só o do Grêmio. O que muda aqui nesse jogo, nesse bom resultado, não bom futebol, mas bom resultado, é que nas 2 últimas fases de mata-mata, o Palmeiras venceu fora de casa.
E depois veio decidir em São Paulo com uma certa folga. Empatou os dois em São Paulo. Empatou os dois em São Paulo. Ele venceu o Atlético 1-0 e 4-0 contra o Pereira lá na Colômbia. Não tem essa vantagem dessa vez. Vai ter que criar uma situação nova para evitar o problema, o desespero dos pênaltis. Piperno. Então, esse negócio do desespero dos pênaltis que você lembrou muito bem, vai ser um dado aí que vai atormentar o imaginário do torcedor do Palmeiras daqui até o jogo. Porque o histórico desses confrontos em fase de mata-mata entre Palmeiras e Boca, quase toda vez empata. Hoje foi o 7º jogo e o Boca venceu um, e agora em 2018, né, lá. E nos outros 6 foram empates. Os 2 empates em 2000, os 2 empates em 2001, o empate no jogo de volta em 18 e o empate hoje. Agora, o problema é que quando empata, o Boca arrasta lá, né, o jogo até o fim, segura o empate, leva para os pênaltis. E o Palmeiras, a gente sabe que sofre muito com decisões por pênaltis. Então, esse é um dado que eu não sei se chega a interferir no emocional dos jogadores do Palmeiras, mas é fato que todo mundo vai lembrar disso também, né? Quer dizer, empatar com o Boca e levar para os pênaltis é uma gelada, porque o Boca não ganha de ninguém, mas vive ganhando dos pênaltis. E contra o Palmeiras tem um histórico de três disputas por Libertadores e 3 classificações do Boca, né? Do Boca. E o Boca não vai se incomodar de jogar como o Palmeiras jogou relativamente à vontade lá em La Bombonera. Acho que vale a mesma coisa pro Palmeiras, pro Boca aqui, como valeu pro Palmeiras lá, Bruno. Sim, vai jogar. O Boca vai ficar mais atrás, é natural. Na Bombonera até jogou tentando pressionar o Palmeiras, criou oportunidades, poderia ter feito um gol, pelo menos o Boca. Aqui vai ser uma postura mais defensiva, mas não vai ter essa coisa de um time nervoso, assustado com o fator campo, torcida. Não, ele vai fazer o jogo dele dentro do que o treinador vai planejar para o jogo aqui de São Paulo, que eu acho que vai ser uma postura mais defensiva do que no jogo hoje em casa, que é natural. E o Boca tem conseguido, né, os resultados, os empates fora de casa, né? Conseguiu contra o Nacional e conseguiu contra o Racing e decidiu nos pênaltis. O Romero se destaca bastante nos pênaltis, o goleiro do Boca Juniors, ex-goleiro da seleção argentina. Então o Boca vem aqui para tentar um empate e é uma tarefa dura para o Palmeiras, porque o Palmeiras não está bem. Então deve ser um jogo bem complicado e, de novo, um jogo com poucas oportunidades e imagino que com poucos ou até nenhum gol na semana que vem. Boca tá parecendo aquela seleção de Portugal que venceu a Euro. Mas não é a primeira vez, né? O Boca, ele nunca foi, não é brilhante. Ele até quando tinha aquele time espetacular do Bianchi, do Riquelme, o Riquelme era brilhante, mas o time ganhava muito, às vezes sendo o último classificado, jogava o primeiro contra o 16º, ele ganhava. Era aquela doideira. Flávio, até em cima disso, você citou alguns jogos e lembrou das vitórias do Palmeiras fora de casa na Libertadores. Ainda não venceu, pelo menos no mata-mata dentro do Allianz Parque, né? Foram 2 empates em 0-0 com o Deportivo Pereira e com o Atlético Mineiro. Mas você lembrou dos 4-0 na Colômbia. Eu acho que foi o primeiro jogo que o Abel Ferreira testou o Mike jogando mais aberto, como se fosse um extremo, o Marcos Rocha fazendo essa dobradinha ali e tal. Hoje até o Marcos Rocha numa posição um pouco diferente, mas assim, funcionou ali muito bem, até os dois marcaram gols e tal, e ele continuou repetindo essa fórmula e desde então não funcionou mais no time do Palmeiras, pelo lado direito, Marcos Rocha e Mike. E hoje o Rocha com algumas falhas defensivamente falando, né? Então, precisa reavaliar esse sistema de jogo pelo lado direito do Palmeiras. Mas também é importante frisar isso que vocês tocaram do Boca, de um time que insiste nas penalidades, de um time que gosta desse jogo travado, truncado. Passou pelo Nacional assim, nas penalidades, passou também pelo Racing. O Boca pode chegar numa final de Libertadores, né, que tudo pode acontecer, sem ter vencido nenhum jogo. Pode até ser campeão, assim. Pode ser campeão, pode empatar a final também e ganhar nos pênaltis. Já é o 5º empate em 5 jogos do Boca Juniors nessa fase mata-mata da Libertadores. E tem o Romero, que das últimas 17 cobranças, evitou 11 gols para o Boca Juniors. Até na Copa Argentina, saindo aqui de Libertadores,
empatou em 2-2 com o Poçante Almagro. E o Romero foi decisivo e colocou o Boca na próxima fase da Copa Argentina. Então, eles confiam bastante aí no fator pênaltis e ainda não venceram na Libertadores, pelo menos na fase mata-mata. A última vitória do Boca foi na 6ª rodada da fase de grupos contra o Monagas da Venezuela, 4-0. É bom lembrar que o Palmeiras também tem o Everton, né? Então, também, né? Bom goleiro, mas depois a gente pode até puxar os números. Decisão de pênalti. Decisão por pênaltis, faz tempo que não pega um pênalti. Eu queria Mas falar é bom goleiro. Do Goleiro de seleção. É ótimo goleiro, né? Mas esse citou um dado importante. Senão... Exatamente, Melhor aí. Teve um gol do Merentiel que foi anulado aos 15 minutos do segundo tempo. A alegação foi falta no Marcos Rocha no início da jogada. Bem anulado, ok? Sim, agora um lance, inclusive, que o próprio Marcos Rocha tinha falhado, mas aí também foi uma sucessão de erros, a bola volta para ele, depois da defesa do Everton, ele vai dar um chutão para frente, o jogador do Boca pula nele, a falta até tranquila aí para ser marcado. Falando de Merentiel no Palmeiras, 11 jogos, 9 como reserva, 2 gols marcados, nenhuma assistência, 9 meses de clube, 0,18 de participação em gol por jogo. Merentiel no Boca, 40 jogos, 21 como titular, 9 gols marcados. Ele é o artilheiro do Boca na temporada, 3 assistências, está no clube desde fevereiro e tem uma participação de 0,3 gol por jogo. Ou seja, é praticamente o dobro do que ele conseguiu no Palmeiras. Por que o Merentiel não deu certo no Palmeiras? Por culpa dele, por culpa do esquema do Abel? Como é que vocês explicam essa situação? Tinha muita concorrência naquele momento, ele era, acho que um jogador, né, de menos qualidade do que os outros. Era o Palmeiras também que, durante boa parte daquele período, jogava com 2 meias, né? O Scarpa e também o Veiga, depois o Veiga se contundiu e tal. Mas, Flávio, o Merentiel, ele entrava só em segundo tempo e tal, e esses 2 gols que ele fez foram 2 gols muito importantes. A vitória de 1-0 contra o Santos e um 2-2 contra o Bragantino em Bragança, o Palmeiras perdia por 2-0 e o Merentiel achou o gol do empate lá, né? Sim, e era até um período que o Abel, ele acertou o Rony de centroavante, né? Então ele não usava um centroavante mesmo, era o Rony que até hoje joga nessa função e vai bem. E aí tinha, além do Merentiel, tinha o Flaco Lopes, tinha o Rafael Navarro, o Hendrick que depois surgiu, né, e começou a ganhar espaço. Então realmente tinha muita gente e o Abel não usava esse homem de área, né? O atacante central dele era um cara de velocidade. Então acho que também por isso o Merentiel não teve muita oportunidade no Palmeiras. Quando jogou não foi grande coisa, apesar desses 2 gols que o Piperno lembrou, realmente foram gols que deram pontos ao Palmeiras. Um empate que virou vitória e uma derrota que virou empate. Mas acho que também não tinha um centroavante o time e no banco outros centroavantes além dele. O Merentiel só deixou o Palmeiras por conta do número de estrangeiros, também tem isso. O Palmeiras só aceitou negociar o Merentiel porque, pelo menos à época, excedia o número de estrangeiros e no Campeonato Paulista o Abel Ferreira chegou a ter dificuldades para poder colocar alguns desses jogadores, né, de poder relacionar todos eles ao mesmo tempo. Eram 5 e passou para 7 depois. Né? Aí depois que o Merentiel foi negociado com o Boca Juniors, na semana seguinte, até pode ser coincidência, o limite de estrangeiros aumentou de 5 para 7, né? E o Abel Ferreira chegou até a lamentar nos bastidores, até em entrevista coletiva ele disse isso, que o Merentiel deixou o Palmeiras muito por conta do número de estrangeiros e depois que já tinha sido negociado, aí esse número aumentou. O Piperno lembrou bem desses 2 gols importantes, lá em Bragança Paulista, também no clássico contra o Santos, e a concorrência também no setor de ataque do Palmeiras, ele não ganhou assim tantas oportunidades, tantas chances, né? É aquilo que a gente fala também nesse time do Palmeiras, né? Que o torcedor às vezes cobra contratações e acho que cobra até com razão para poder qualificar esse elenco, dar mais opções para o Abel Ferreira. Hoje, por exemplo, o Abel ele olha para o banco, tem muitos jovens talentosos, Hendrick, Luiz Guilherme, tem Vanderlan, que eu acho que é um excelente lateral, mas tem muitos jovens, né? Não tem aquele cara, às vezes, que vai chegar no jogo da Bombonera que ele pode confiar no segundo tempo. Talvez, eu acho que o Abel ele fica um pouco receoso por conta disso, né? Tanto que utiliza as alterações, mas 2 delas já faltando 1 minuto para acabar e colocou o Breno Lopes e o Hendrick mais para segurar o resultado mesmo, né? Evidentemente, porque faltando 1 minuto eles não podiam fazer muita coisa.
Mas, assim, se é isso que ele tem, se ele tem esses jogadores, eu acho que ele tinha que utilizar mais o Endrick, tinha que utilizar mais o Luiz Guilherme. Tanto que quando eles entram em campo, a gente sente a diferença do Palmeiras, que chega do lado individual, que envolve o adversário, não fica aquela mesmice, os cruzamentos na área, os chuveirinhos. Então, eu acho que tinha que também considerar a presença, né, de atletas, principalmente Luiz Guilherme e Endrick, que eu acho que estão pedindo passagem nesse time do Palmeiras. Desde que o Dudu saiu, a gente já falou passando sobre isso, mas há uma estatística aqui. Foram 6 jogos e o Palmeiras só fez 2 gols depois que o Dudu saiu. Ele machucou contra o Vasco, o Palmeiras fez um gol nesse jogo contra o Vasco e depois o gol contra o Goiás no Allianz Parque. Tem alguma ligação, uma coisa com outra? O Dudu não estava bem? É uma coincidência? Pipero, o que você pensa disso? Eu acho que não é coincidência não, Flávio. O Dudu talvez tenha tido em 2023 a menos inspirada temporada dele desde que chegou ao Palmeiras. Isso, para mim, também é muito claro. Mas é o Dudu. O Dudu em campo, ele preocupa o adversário, ele automaticamente já abre a marcação, ele faz com que os outros tenham mais liberdade, né, os seus companheiros. Então, é um Palmeiras de menos previsibilidade. O Dudu sai do time, o Palmeiras fica extremamente comum na frente. Para mim, isso impacta, sim, esses números que você citou aí. Olha, siga o canal de notícias da Jovem Pan Esportes no WhatsApp. Olha que novidade legal. Procure Jovem Pan Esportes ou clique no link na descrição do vídeo do YouTube que você vai fazer parte do grupo de pessoas que você vai receber notícias da grande equipe de esporte da Jovem Pan. Jovem Pan Esportes no WhatsApp. Vem conosco em mais essa. Nós vamos para o rápido intervalo na rádio, mas a gente segue aqui no canal do YouTube da Jovem Pan. Vamos para um breakzinho no rádio. Bruno Prado, a ausência do Dudu, qual é o peso que tem? É um jogador importante que tem o drible, é um jogador criativo, realmente não fazia uma grande temporada, mas é um cara que o Palmeiras não tem, com a mesma característica. O mesmo jogo lá da Colômbia, que foi o último que ele jogou inteiro, né? Ele se machucou contra o Vasco. Ele fez uma ótima partida na Colômbia. Ele jogou bem. O Palmeiras conseguiu criar pelo lado dele. Ele jogou na esquerda naquele dia. Então é um cara de drible, que tem o talento individual para abrir uma defesa mais fechada. Também tem a capacidade de vir para dentro e articular jogadas. Então faz falta. O Palmeiras perdeu uma peça criativa. E, claro, aí a gente vai ter que voltar alguns meses. Mas o Palmeiras, ele perde o Scarpa no fim do ano passado e perde o Dudu agora no meio do ano. Ele perde peças criativas e não teve uma reposição à altura. Então o Palmeiras continua sendo um time competitivo, como foi falado aqui nos últimos 10 jogos aí, tomou um gol, aquele gol do Grêmio, que foi uma jogada muito bem trabalhada pelo time do Grêmio. É duro fazer gol no Palmeiras, consequentemente é duro ganhar do Palmeiras, mas o Palmeiras está com muita dificuldade para criar. Então vai continuar sendo um time competitivo, vai continuar sendo um time que perde pouco, mas na parte criativa o time está sentindo bastante, está com muita dificuldade.